Oiê, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente, mais uma vez, está aqui para falar sobre um assunto interessante. Como eu digo sempre, gente, nós não somos os donos da verdade. Não se esqueçam isso, tá bom? Mas o nosso intuito é sempre trazer uma mensagem, trazer conhecimento, falar sobre alguma coisa que seja interessante. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é esse friozinho na barriga que hoje a gente está sentindo, por exemplo, que nós estamos num formato diferente. E eu quero agradecer o Emanuel, da Jerimum Filmes, que está nos proporcionando isso. Hoje nós estamos fazendo a nossa live aqui no estúdio dele. E se você tem interesse, procure por ele, tá bom? Olha, falar sobre ansiedade é muito interessante porque todos nós temos um pouquinho de ansiedade. É natural, é normal nós sentirmos ansiedade. Por exemplo, vamos fazer uma prova. A gente vai ficar ansioso, é natural. Vamos nos encontrar com alguém que a gente nunca viu. A gente vai ficar ansioso. Tem alguém te devendo e você precisa do dinheiro e você vai ficar ansioso. Esse tipo de ansiedade é super natural. O problema, gente, é quando essa ansiedade começa a nos limitar. Quando essa ansiedade começa a segurar qualquer coisa que seja importante na vida. Às vezes, um simples entrar no elevador. A pessoa não consegue porque ela fica travada por conta da ansiedade. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você conheça alguém que sinta isso. E, por favor, convide essas pessoas. E essa live vai ficar gravada. Então, se você não puder assistir hoje, você pode assistir outro dia, ok? Eu fui fazer as minhas pesquisas, como sempre, graças a Deus, né? A gente tem o Google, eu falo que ele é o nosso ajudante eterno. E aí, o que me chamou a atenção foi um estudo no site GN Test que fala que a ansiedade, gente, ela pode estar ligada à genética. Eles descobriram, por exemplo, que tem 6 variantes genéticas do DNA. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa, uma querida, que quando eu anunciei que ia falar sobre ansiedade, ela se predispôs a vir falar. E isso é interessante porque quando a gente escuta uma pessoa que sofre com ansiedade, que sofre com esse tipo de coisa, você começa a até se identificar. Opa, eu posso prestar atenção nela porque comigo aconteceu isso. Porque assim, os sintomas da ansiedade são variados. Palpitação, uma sensação ruim no estômago, mexer na perna, várias coisas que vão dando indícios de que sim, você está sofrendo de ansiedade. Eu alistei aqui, olha, taquicardia, tensão muscular, suor, preocupação excessiva, pensamentos indesejados, é muita coisa. É tanta coisa, gente, que muitas vezes a ansiedade ela é confundida com ataque cardíaco ou um AVC. Olha a gravidade da história. Mas como nós estamos aqui para tentar ajudar, né? Tentar, porque a gente tenta, tá? Para tentar ajudar você a identificar. Porque a ansiedade ela pode causar sintomas em 4 grupos: físicos, comportamentais, cognitivos e emocionais. Olha a grandeza do problema. E se você pensar assim, mas isso deve acontecer com poucas pessoas. Não. O site Zen Club, ele diz que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E hoje eu tenho aqui comigo a Fabi. Ela é uma empreendedora, ela que toca a Mais Mimos Pirassununga. E hoje eu conheci a loja dela e é uma graça. Vocês precisam lá conhecer. A Fabi, além disso, ela é maquiadora. E eu coloquei essa profissão dela porque vai ser interessante o que ela vai contar pra gente, uma fase dela da maquiagem que ela fazia. E eu quero começar conversando com você, Fabi, primeiro te agradecendo. Muito, muito obrigada por você vir aqui e contar a sua história pra gente. Muito boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Bom, meu nome é Fabi, né? Como ela já disse, eu me mudei para cá tem mais ou menos uns 4 meses, né? E assim, tudo começou em São Paulo, né, Nani? Com aquela vida agitada, corrida que a gente leva lá. E eu trabalho com comércio desde os meus 17 anos, então muito tempo aí minha carreira é no comércio, trabalhando com o público, né? E nós sabemos que não é fácil, né, filho? É complicado trabalhar com público direto e tal. E eu sempre amei maquiagem, né? Eu amo me maquiar, eu amo maquiar as pessoas, eu amo dividir, né, experiências, compartilhar coisas no meu perfil pessoal, quanto no do trabalho. Amo dar dicas também para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa, um toque diferente, uma dica, ela já muda totalmente a visão dela. E a ansiedade é uma coisa assim que veio meio que me barrar, né, nos meus projetos, nos meus sonhos, porque é algo assim inesperado, que você pensa que nunca vai acontecer com você, né? Inclusive eu mesmo, como te falei naquele dia, eu sou cristã, né? E muitas pessoas julgam isso, né? Como que não existe, como que uma pessoa está na igreja, né? Como que você busca a Deus e como que você pode estar assim? Que ansiedade, depressão é falta de Deus. E eu, com certeza, a minha missão está sendo totalmente tirar isso da cabeça das pessoas, né? Tenho aproveitado cada lugar, cada momento, cada oportunidade para dizer, não, não é isso, né? Não é falta de Deus, não. É uma doença e precisa de tratamento, né? Precisa ser acompanhada e precisa ser, ter atenção. E em vários episódios da minha vida, assim, que eu tive, eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, eu não entendia, Nani, o que estava acontecendo comigo, né? Eu ficava pensando que era uma fase, que ia passar, que era cansaço, que era estresse, que estava tudo bem, que não ia se prolongar. Quando, na verdade, eu estava me enganando, né? Porque cada dia os sintomas ficavam mais fortes, né? Eu comecei a ter palpitações, eu comecei a sentir dores nas costas intensa, praticamente todos os dias, enxaquecas fortíssimas, e eu achava que era porque eu comia alguma coisa que eu não podia, por alguma coisa assim. E as pessoas sempre julgam, né, como eu estava falando aqui antes, que é por conta de estar gordinha, porque na minha vida não era, né? Não era gordinha, né? Quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu tinha um corpo de manequim 38, 36, mas depois que eu tive meu filho, né, eu engordei bastante na minha gravidez e de lá pra cá eu nunca mais emagreci. Então as pessoas já julgam também que tem a ver com isso, né? E não tem, porque a minha autoestima sempre foi lá em cima, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Sempre me amei, sempre me cuidei, sempre me arrumei. Mas chegou um dado momento que eu senti que realmente eu estava perdendo as forças. Eu gostava de me arrumar, gostava de me cuidar, mas eu não tinha ânimo para isso. Eu me sentia cansada e tudo que eu queria era ficar lá deitada no meu sofá. Eu comecei a me excluir dos lugares, das pessoas, me afastar, né? E foi um momento assim que eu comecei a perceber que realmente não estava normal. Só que daí vieram outros vários fatores, né? Como eu contei pra você. Conta pra gente o episódio. Conto já? Conta. Gente, eu tinha um quarto, né? Porque eu também sou youtuber, eu tinha um quarto de maquiagem onde eu amava entrar lá dentro. Eu passava horas ali dentro do meu dia, à noite, gravava vídeo, gravava live, fazendo exatamente isso que você faz, que eu acho lindo, que é Obrigada. compartilhar com as pessoas, né? Dores e sofrimentos, situações, coisas boas também, como suas mensagens, né? Que guardam, que a gente ouve e já fala, nossa, que legal, que é motivador, né? Às vezes você tá precisando só disso, Ai, de ouvir uma obrigada. frase. E aí eu comecei, eu fazia muito isso, gravava meus vídeos ali, toda empolgada, tinha meu quartinho, arrumei tudo, tinha minha penteadeira, tinha tudo, muita maquiagem, que eu sempre amei a maquiagem mesmo. E fiz vários cursos e tava ali no meu quartinho fazendo as minhas coisas. E chegou um dado momento que eu me vi num estresse tão alto, assim, sem limites. Eu simplesmente entrei no quarto, porque eu já estava desistindo, já não estava mais indo lá. Eu não entrava lá dentro. Quando eu entrava lá, me dava urticária, me dava coceira pelo corpo, porque eu queria gravar, mas eu não tinha ânimo. Eu sinto que a ansiedade tem um pouco disso, né? Você quer fazer a coisa, mas você não consegue. Você não tem força para fazer. E aí eu fui desanimando, desanimando, até que um dia eu entrei no meu quarto e eu peguei, tirei todas as maquiagens, fiz caixas, dei para as pessoas, né? Porque eu não queria jogar fora. E acabei com a minha penteadeira, com a marreta. Quebrei toda.
E foi assim bem triste, porque eu chorei muito, porque eu sabia que eu estava fazendo algo que eu não deveria fazer, mas ao mesmo tempo eu estava feliz em estar terminando com aquilo, porque estava me causando dor não poder entrar ali, gravar e fazer as coisas que eu sempre amei tanto. E não foi só isso, foram várias coisas, foram coisas atrás de coisas fazendo eu me desanimar cada dia mais e desistindo, sabe, de tudo mesmo. Fabi, e quando foi que você falou assim, gente, o negócio tá ruim demais, eu tenho que procurar ajuda? Então, foi quando eu perdi as forças totalmente, né? Eu sempre trabalhei, como falei, e eu comecei a não querer mais ir para o centro trabalhar. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ver pessoas. As pessoas me ligavam, eu posso ir na sua casa? Eu falava, não, não tô bem hoje, eu tô com dor de cabeça. Não, hoje não vai dar, eu vou sair. Eu comecei a me excluir de tudo e comecei a não querer fazer mais nada, inclusive trabalhar, que sempre foi algo que eu amava desde novinha. E aí eu fiquei mais ou menos. Esse período foi de uns 6 meses, 7. Aí quando deu mais ou menos um ano, que eu já estava ficando em casa, porque eu não conseguia mais trabalhar. E aí um dia eu estava assistindo um filme ou uma série, não me recordo agora, que no final tinha para vocês verem como que isso faz diferença na vida de uma pessoa. Que nem nós estamos aqui conversando hoje, com certeza tem alguém assistindo que está precisando ouvir isso. Eu acabei de ler aqui, ó, eu sofro de ansiedade. Eu acabei de ler, não lembro quem falou, mas exatamente isso, eu sofro de ansiedade. Então, é muito importante a gente falar. É verdade. Desculpa, eu te atrapalhei. E aí, você ouvindo a série, você ligou. Sim, aí eu ouvi a série no final, tava lá um número, né, de apoio. Eu falei, será que funciona? Vou ligar. Liguei e quando, como se fosse voluntários, né, a moça perguntou, tá tudo bem? Aí quando ela falou, tá tudo bem, parecia que foi assim, sabe, Um estupim. um estupim. Eu comecei a chorar, 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 que eu não tava entendendo porque eu estava chorando. Falei, gente, mas por que que eu tô chorando? Aí eu comecei a pensar, porque também acho que tem muito disso ansiedade. Você começa a se culpar porque você está mal, mas tá tudo bem, sabe? Ninguém morreu, a família tá bem, tá todo mundo saudável. Por que que você tá assim? Você não tem esse direito. Não teria uma justificativa pra você estar daquele jeito. Exatamente. E aí começa a cobrança, né? Aí vira um ciclo, Isso. né? Já não tá legal, já tá sentindo todos os sintomas, aí começa a se culpar. Isso. Aí você ligou, teve o estupim, começou a chorar. Isso. E aí procurou fazer o quê? Terapia, né, gente? Terapia não é terapia, desculpa a brincadeira cheia de louça, não. É terapia mesmo, sabe? Foi assim, pra mim foi uma salvação no momento que inclusive foi o Zen Club, que foi o aplicativo que eu abaixei. Que é excelente, fica a dica. Muito bom, né? Nem é jabá. A gente não tá ganhando pra mas falar, porque, viu, gente? Porque realmente pra mim foi fundamental. Inclusive lá tem diário, onde você escreve como está sendo seu dia. Eu tenho várias coisas escritas lá. E aí eu fui e comecei a fazer uma terapia, que foi assim uma salvação. Foi algo assim que me resgatou. E aí, com pouco tempo menina, eu não tinha mais planos, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais nada. E aí depois eu comecei a fazer terapia, foi voltando tudo, sabe? O sonho, a vontade de viver, a vontade de trabalhar, vontade de novos projetos, que era coisa que eu já tinha perdido tudo. Eu tava totalmente desanimada. E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito assim de olhar longe, de ter visão, de querer coisas novas, de querer viver novo, sabe? Sempre fui assim, né? E hoje? Como você está hoje? Hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu tô muito bem, graças a Deus. Fiz esse tratamento, tô fazendo ainda, né, a terapia. Online eu faço, né, por falta de tempo mesmo. Mas tudo mudou, né? Eu vim pra cá, pra cidade, já conheci várias pessoas, inclusive a Cris, né, você. E onde nós nos encontramos ali também, o Mindfulness fez toda a diferença, que eu comecei a olhar também com essa visão de parar, respirar, não deixar, né? Conexão, não deixar a ansiedade te controlar. Sim. E assim, gente, uma pessoa ansiosa é complicado. Eu tive ansiedade ontem. Então, assim, aí meu esposo fica, o que foi? O que tá acontecendo? Isso é muito interessante, né? As pessoas não sabem lidar com a ansiedade ainda. Não sabem. E calma, eu tô aqui. Por favor, fala alguma coisa. Não, não é isso. Calma. Aí eu falei, né? Usei o que as meninas falaram até no sábado. Uhum. Gente, eu falei, calma, gente, vai passar. Pera, me dá uns minutinhos, vai passar. Fiquei quietinha ali, respirei.
Aí já usei, né? A Cris tá emocionada, né, Cris? Faz muita diferença, viu, na vida das pessoas. E aí eu respirei e falei, calma, vai passar. Meu pensamento não pode me controlar. Vai passar. E Amenizou. amenizou. Embora não tenha cura, existe a forma de controlar. Exato. E eu quero mais uma vez te agradecer por expor isso pra gente, porque provavelmente você que está assistindo, ou você já passou por isso, ou você conhece alguém que já passou por isso. E o nosso intuito aqui é trazer ajuda. E foi num evento que nós nos conhecemos que eu nunca tinha ouvido falar sobre Mindfulness. Eu tive que decorar essa palavra, viu, gente? Porque é um pouco difícil para mim. E quem nos apresentou foi a Cristiana Ferreira, que está aqui com a gente hoje. A Cris, ela, nesse evento, gente, ela colocou assim a gente numa conexão tão grande, não foi, Fabi? Verdade. Que eu saí de lá assim e falei, gente, como eu nunca tinha escutado isso antes. Então eu vou deixar a nossa querida Cristiana, vou lhe chamar de Cris. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer imensamente por você ter topado vir aqui com a gente. Eu sei que você tem que fazer assim todo um malabarismo, né? Foi o que nós falamos na live da semana passada. A Cris tem uma bebê de 8 meses, linda, Ana Clara. E muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Boa noite, Nani. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com Mindfulness. E ouvir a Fabi falar, assim, foi uma troca tão breve que nós tivemos ali. E saber que já deu um resultado é muito gratificante para mim. Muito obrigada, viu, Fabi, por compartilhar com a gente essa história. É a gente que agradece. E eu já quero começar te perguntando, na verdade, pedindo para que você explique para a gente o que é o Mindfulness. Por favor. Mindfulness é atenção plena. Né? Na verdade, a atenção plena, ela vem, né, tá inserida nas práticas meditativas. A origem da atenção plena é das práticas contemplativas orientais, e o Mindfulness foi baseado nessas práticas. E aí, quando a gente fala meditar, as pessoas assustam um pouco, né? Porque logo assim, vem com aquela ideia de que eu tenho que esvaziar minha mente, ou eu tenho que ficar ali numa posição permanente por um longo período de tempo, né? Aí imagina lá aquele monge budista, né, super zen. Mas na verdade a atenção plena não é nada disso. Ela está inserida sim nas práticas meditativas. Mindfulness é uma prática meditativa, mas a atenção plena é a forma de nós intencionalmente trazermos a nossa atenção para o momento presente. Isso envolve muitas coisas, né? A gente vive hoje aí um mundo acelerado, a gente está sempre no piloto automático, desconectado. Então, Mindfulness vem trazendo esse refrigério, digamos assim, para o nosso dia a dia. No dia do evento aconteceu uma coisa assim comigo que eu falei, nossa, como a gente não se conecta mesmo com nada. E eu tava lá no evento e tal, o evento acabou se estendendo um pouquinho mais. E aí ela falou, eu teria uma prática para fazer com vocês, mas demoraria mais 1 hora. Rapidinho, peguei meu celular, fui lá avisar o marido o que eu vou fazer de almoço, se a criança tinha acordado, babá. Aí ela, gente, essa calma que ela tem, né? Gente, vamos nos conectar com o nosso momento. Deixe, eu tinha acabado de fazer isso no celular. Deixe para resolver o que vai almoçar depois. Deixe para pensar no depois. Vamos ficar aqui. E aí eu falei, gente, eu não faço isso. A gente não tem esse costume, porque a gente está sempre acelerado o tempo todo, pensando em 300 mil coisas. E aí ela fala assim pra gente, para. E vem, se conecta e vamos fazer. Aí ela deu uma prática que foi maravilhosa. E aí nós todas que estávamos lá ficamos assim, gente, vale muito a pena. Desculpa te interromper, mas eu precisava contar isso porque assim, olha, a gente não para. E talvez por isso, né, a gente acabe desencadeando a ansiedade. Porque assim, ó, a gente não para, né? São várias coisinhas que a gente tem que fazer. Me fala com as suas palavras, qual é o benefício do Mindfulness para quem sofre com ansiedade? Não só para quem sofre, mas principalmente para quem sofre de ansiedade. Olha, a principal
vamos dizer assim, arma do Mindfulness é realmente você entender que o que existe de real, de verdadeiro, é o que está acontecendo agora. Você ter essa consciência de que é só esse presente que realmente é o que é verdade na sua vida, já te alivia, assim, vamos colocar aí uns 50% de ansiedade. Porque a gente vive, assim, geralmente, né, apegado a algo que aconteceu no passado, né, com pensamentos relacionados a acontecimentos passados, que não vão resolver nada no nosso momento presente, ou a gente está sempre preocupado com o futuro, traçando estratégias para resolver algum problema, buscando algo, ou ansioso para algo que pode acontecer, mas talvez nem aconteça, e a gente fica ali, ou então a gente vai para o reino da fantasia. Eu falo que lá a gente cria um mundo que não existe, e tudo que acontece na nossa mente está acontecendo só na nossa mente. Então a atenção plena, ela traz a gente para a realidade, porque o que acontece agora é exatamente o que é real, né? Não é nada daquilo que está na nossa mente. Tudo o que a nossa mente produz está só ali na nossa mente. E quando a nossa mente começa a produzir esses pensamentos excessivamente e a gente se deixa levar por esse fluxo de pensamentos, a gente começa a ter sensações, emoções, o nosso corpo reage, né? Começa a produzir hormônios de estresse, o cortisol, a adrenalina. E a nossa mente, o nosso cérebro trabalham em conjunto. Então começam a surgir todos esses sintomas de ansiedade, né? O coração acelera, o suor, o frio na barriga, né? E aí você já não controla mais, você já não quer mais sair de casa, você já não sabe mais o que fazer. E é muito comum, né, aquela coisa as pessoas que sofrem, né, numa crise de ansiedade não ter controle sobre a própria respiração. Então, a prática de mindfulness, né, as práticas de atenção plena, elas trazem essa consciência de que nós estamos aqui neste momento presente, nós temos um corpo que está vivendo esse momento, e é esse corpo que está experienciando todas essas sensações. Se eu estou aqui agora e consigo observar o meu corpo, e consigo observar as pessoas que estão ao meu redor, e consigo observar o que exatamente está acontecendo agora, sem as impressões do passado e sem esse tumulto, né, que os pensamentos trazem, essa enxurrada de sentimentos, eu consigo ter mais clareza do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, qual atitude tomar e qual vai ser a reação do outro diante da minha atitude. Isso também reduz bastante a ansiedade, porque as relações, elas são primordiais para o nosso bem-estar, né? Então, geralmente a nossa ansiedade, ela está relacionada às nossas relações, ou as relações de trabalho, ou as relações de família, ou as relações emocionais, né? Existem pesquisas de neurociência que falam que a qualidade de vida e a felicidade são relacionadas à qualidade das relações. A gente acha que, se eu ganhar dinheiro tal, se eu conquistar tal casa, eu vou ter... Não. A qualidade das suas relações define a sua felicidade, a sua qualidade de vida. E para você ter uma relação de qualidade, primeiro você tem que se relacionar com você e depois com o outro, né? Exatamente. Eu gostaria que você deixasse a sua arroba, que você deixasse o seu contato, porque se alguém aqui estiver assistindo a gente e sentiu, né, que olha, eu acho que eu preciso procurar mais sobre Mindfulness, com certeza vai querer te procurar, porque assim, olha, eu e a Fabi, a gente pode falar aqui juntas, nós já tivemos essa experiência e a gente, assim, só tem a te agradecer por tudo que você passou pra gente, tá bom? Obrigada. Deixa seu arroba, por favor. O meu arroba é Cristiana_Esfer e entra lá, tem um link na bio, meu contato, tá lá tudo que eu faço. Muito bem. Cris, e aí, quem quiser, só entrar em contato. Isso mesmo. E se não achou, liga pra gente que a gente dá um jeito de achar. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por sentar aqui com a gente, por nos ensinar o que é o Mindfulness, por ter falado pra gente que tem ajudas, né? A gente tem vários tipos de ajudas que a gente pode fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar
que tem alguma coisa errada, né? É a gente saber, opa, não tá legal, né? Programas como esse, como você falou, olha, uma série que ela estava assistindo, uma ligação que ela fez, opa, tem alguma coisa errada. Então, assim, ó, primeiro a gente precisa se conhecer. Aí, quando a gente começa a entender, opa, tem alguma coisa errada, é procurar ajuda, né? No caso da Fabi, a primeira coisa que ela fez foi terapia. Depois nós nos encontramos e você continua nos ajudando. Então, assim, ó, muito obrigada, tá bom? Gratidão. Obrigada Gratidão, pela oportunidade. gratidão. Mas isso não é só, meus amores. Além da Cris, que falou com a gente sobre Mindfulness, eu vou convidar aqui, Cris, brigadão. Pode vir aqui com a gente, meninas. Eu tenho aqui com a gente aqui 2 psicólogas. Elas vão entrar aqui com a gente. A nossa querida Kênia e a Fernanda. Sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito Olá, bem-vindas. Fabi, boa noite. Tudo bem? Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês. Isso só enriquece, né, o nosso programa, isso enriquece a nossa conversa. O nosso intuito aqui, como eu disse, é sempre tentar ajudar, né? E eu fiquei, assim, encantada com vocês quando vocês me apresentaram o projeto de vocês, que nós vamos falar mais pro finalzinho, né? Porque a primeira pergunta que eu fiz e que eu gostaria de refazer aqui é: ansiedade tem cura? Não, a ansiedade não tem cura. Primeiro que a ansiedade faz parte da nossa vida. Eu até brinco, né? Porque eu trabalho diretamente com pessoas que sofrem de ansiedade. A gente sem ansiedade na vida, ela fica murcha. Não tem como. Porque a ansiedade foi aquilo que você falou, daquele friozinho na barriga, daquela empolgação. O ruim da ansiedade é quando ela extrapola isso. E ela passa a fazer o quê? Limitar a vida da gente, né? Como a Fabi falou, né? Passou a limitar você sua vida de coisas que você gostava de fazer e que você não tinha mais vontade de fazer. Muita gente continua fazendo, mas vai fazendo as coisas atropelado. Você parou. Mas tem muita gente que sofre de ansiedade e vai se atropelando. O que a ansiedade causa na vida da gente? Estresse. Ela pode ser porta de entrada para depressão, para outros tipos de transtornos ou para alguns tipos de compulsões que a gente pode ter na vida. Você já viu aquelas pessoas que, eu sempre brinco, que ela faz uma barganha com você mesma? Ela sofre de ansiedade, tem algum problema que ela internamente não consegue resolver e desconta na comida ou desconta comprando em excesso coisas desnecessárias para sua vida. Ela tenta de alguma forma amenizar aquela dor, aquele sofrimento que ela tá ali dentro dela, ela não sabe identificar. Isso é uma porta, isso é um sinalzinho, sabe? Que você fala assim, ó, tem alguma coisa que tá errada comigo e eu não sei identificar. Tem alguma coisa que eu tô fazendo comigo e não tá legal. Mas o que acontece com o dia a dia? É corrido, a gente liga o piloto automático, né? Que nem a Cristina falou, e a gente esquece de prestar atenção na gente, de começar a ouvir o que tá errado com a gente. E o corpo vai dando sinais. Sim, o corpo dá sinal. E a gente não se dá conta, às vezes, por conta da rotina, por conta da correria. E aí, às vezes, quando você vai prestar atenção, talvez você já está sofrendo com a ansiedade, exatamente sofrendo. É essa a palavra. O que acontece? No primeiro reconhecimento, quando as pessoas começam a sentir que a ansiedade está pegando. Uma das primeiras crises acontece, a pessoa vai bater lá no pronto-socorro. Eu estou sofrendo de infarto. Tem algo errado comigo. Ou eu tô com um aperto aqui, parece que eu tô engasgada. Sabe? Que é aquele negócio que não sobe, nem desce e que fica parado no meio do peito. Que parece realmente que a pessoa vai ter um infarto. E a pessoa não consegue reconhecer que aquilo tá causando um sofrimento para ela. O que causa o sofrimento, né? O que causa o sofrimento na ansiedade? A ansiedade está ligada ao ambiente, está ligada a questões emocionais, questões de relacionamento, questões familiares, questões de você... Vou voltar um pouquinho, assim. Muita gente coloca que a ansiedade você só projeta para o futuro, né? Que a pessoa só está pensando no futuro. Não. Muitas vezes você vive lá no passado, que te causou muito sofrimento e você não soube lidar com aquilo, você traz para o seu presente.
e você não consegue, né, trabalhar aquilo internamente dentro de você. Isso causa ansiedade. E o que causa ansiedade que faz a gente sentir muito mal? Os pensamentos. Os pensamentos são repetitivos e sistêmicos. Você não consegue mudar o pensamento. Normalmente ele começa assim: vai acontecer alguma coisa ruim comigo hoje. Ou alguém da minha família vai acontecer alguma coisa ruim. Os pensamentos indesejados, né? Sim. Aquela forma negativa E não é de propósito, Não. né? Não, de forma alguma. E você não consegue parar de pensar naquilo. Aquilo parece uma bola de neve dentro de você. Você não consegue prestar atenção mais no seu dia, no que você está fazendo. O que a Cristina falou mesmo, de você estar com a atenção plena no seu dia, no que você faz. Você se desliga, você não consegue voltar a sua mente para a sua realidade. Como que a gente faz para sair desse mundo, né? A gente primeiro precisa entender quais são os gatilhos que te geram essa ansiedade. O que está te causando essa ansiedade? Olha, eu não sei identificar. Como você falou, a minha vida é boa, tá tudo bem. Não, peraí, se tivesse tudo bem, você não estaria sentindo nada. Tem algo que está errado, que você não conseguiu amadurecer dentro de você, ou não conseguiu refletir na sua mente, não conseguiu trabalhar, que não está bem dentro de você e está te fazendo causar isso. Então, como que a gente trabalha essa pessoa? Como que a gente faz ela voltar para a realidade dela, diminuir esse estresse, né? Primeiro ponto é a gente tentar reconhecer o que causa ansiedade. Porque se a gente saber o que causa ansiedade em você, dificilmente a gente consegue aprender a controlar ela. Então, você precisa identificar qual é o causador da ansiedade, né? Por que eu fico ansiosa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples na minha vida. E eu já tive ansiedade também, viu, gente? Eu sofri ansiedade porque eu não acreditava que eu tinha capacidade até de fazer o que eu estou fazendo hoje. Ou de trabalhar no meu trabalho. Estudei, continuo estudando. Mas aí o que acontecia? Eu gerava ansiedade. Nossa, será que eu tenho capacidade? Será que eu vou conseguir fazer isso? O que a ansiedade fazia comigo? Eu duvidava da minha capacidade. E aí o que eu precisei fazer? Eu precisei entender o que causava a minha ansiedade. O que causava a minha ansiedade era eu não acreditar que eu poderia ser capaz de fazer isso. Então, precisei trabalhar isso internamente comigo. O que acontece? Isso eu consegui resolver comigo. Não, hoje eu sou bem segura no meu trabalho, no que eu faço, se eu não sei, eu vou aprender. Acho que isso que muita gente faz. Mas e quando você não consegue identificar isso? Isso vai te paralisando. Podia ter me paralisado de não trabalhar, de não executar outras tarefas, porque isso só vai aumentando, ela não diminui. Essa é a questão. Se você não cuidar, ela não tem cura. Não tem cura. Mas se você não cuidar, ela só vai aumentando. Ela só vai aumentando. Ela vai passando de uma coisa para outra. E aí, o que vem vindo com a ansiedade? Os medos. Os medos são muito, né? Você começa a ter muito medo e muito excesso de preocupação. O que você fazia de tarefa habitual na sua vida, que seria uma rotina simples, de repente você passa a sentir medo. Olha, eu tenho medo de sair, tenho medo que vai acontecer alguma coisa comigo, passo a sentir medo de dirigir, passo a sentir medo de fazer uma viagem, porque eu começo já a pensar coisas que vai acontecer lá na frente. E eu tento fazer o quê? Previsões. Gente, como que ansioso faz previsão? Meu Deus do céu! É uma coisa assim, né? Você já fez isso, Fabi? Previsões? Eu tô me vendo. Tudo. Começa a fazer previsões, né? Antes de acontecer algo, você já prevê, e aí você faz o quê? Passa a se limitar. Isso. E aí que é o problema maior da ansiedade. Você passa a ser limitado na sua vida, nas coisas que você gostava de fazer, nas coisas que você tinha prazer de fazer, porque os pensamentos são muito fortes dentro de você. Então, olha a dica, né? Se você que está nos assistindo está passando por esse tipo de coisa, comece a prestar atenção com carinho, né? Porque a gente não faz pro outro, a gente tem que fazer pra gente, sempre. Eu vou ter aqui algumas perguntas que foram sendo deixadas nas caixinhas e eu quero agradecer as pessoas que deixam as perguntas nas caixinhas, isso é muito legal. E antes da gente responder essas perguntas, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho do projeto de vocês. Ah, sim. O nosso projeto surgiu mediante, né, essa pandemia, toda essa situação. A ansiedade se acentuou, né, na população, todo mundo muito preocupado com essas questões. Então, nós tivemos a ideia de fazer o grupo terapêutico para ansiedade. A princípio, nós estamos fazendo com mulheres, tá?
a partir de 25 anos para marcar a faixa etária, tá? Mas provavelmente no futuro nós vamos fazer para adolescentes, para outras idades, para o público masculino também. Tudo depende também, acho que da procura, né? Sim, se vários da jovens demanda. procurarem, vocês acho que abrem sala para isso. Isso. Eu não sei se é sala que fala, é assim? Abre uma É sala? um grupo, né? Um grupo, digo, abre um né? grupo. Terapêutico. E a princípio são com mulheres. Isso. Aí é uma vez por semana, a princípio de terça-feira, 1h30 de duração, tá? O grupo. E é onde nós vamos trabalhar todas essas questões, os laços, né? Conseguir fazer os laços sociais, vamos trazer o acolhimento, tirar algumas dúvidas, ajudar com alguns processos, né? Nessa questão da ansiedade. Então, agora nós pretendemos também, o valor é acessível, tá? Tem um valor acessível. Quem quiser, é só nos procurar, entrar em contato com a gente, que a gente para dar maiores informações para vocês. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu fiquei feliz, gente, porque assim, olha, aqui em Pirassununga eu não conhecia. Eu não sei se tem, mas eu nunca tinha visto um projeto desse nível. E eu achei interessante porque, primeiro, pelo valor acessível, Sim, tem né? um valor. Que eu acho que é uma coisa que chama a atenção da gente, porque às vezes a gente não tem condições para o tratamento, né? E isso é muito legal. Sim. Saber que tem pessoas preocupadas, né? Porque, como a gente viu lá, 264 milhões de pessoas. Eu não sei quanto tem aqui em Pirassununga, mas provavelmente a gente tem bastante gente que precisa de ajuda. Sim. Então vocês estão de parabéns, meninas. Obrigada. Porque isso é muito legal, né? Vocês conseguirem tirar um tempo e se dedicar às pessoas que sofrem de ansiedade. Nani, dá licença. Não, pode Lembrando também da questão da ética, do sigilo, tá? Então é um espaço totalmente seguro, que tem tranquilamente. Ah, é bom você falar isso, porque geralmente quando a gente fala em terapia, né? Primeiro que já existe um preconceito, né, gente? Sim. Vamos Sim, ser é sinceros, verdade. né? Existe aquele preconceito de, ai, terapia é coisa de louco. Ah, eu não preciso. Eu imagino que eu preciso. E se as pessoas entendessem o valor, né, de uma sessão terapêutica, eu falo assim que a vida da gente, ela tem um divisor de águas entre o antes de você fazer terapia e o depois de fazer terapia, né? Porque a forma como você procura... Ah, mudou a sua vida, você vai ser feliz eternamente. Não é isso. É uma qualidade que você dá para sua vida, né? É um autoconhecimento de você Isso. mesmo, né? De entender suas situações, seu emocional, os seus traumas, né? Que você vem Isso. carregando e às vezes vem distribuindo para os outros, né, gente? Sim, com Mas certeza. tá tudo bem. É. Eu não consigo. Tá E- tudo bem. Tudo bem. Trabalhar Né? os traumas, bloqueios. É interessante, desculpa interromper, né? Imagina. Quando ela falou que... quando eu falei que tava tudo bem, por que eu tava assim... É aí que tá. Eu não entendia. Mas, na verdade, era coisa do passado. Sim. Coisas bem graves que eu vivi no passado. E Então, sempre tem alguma coisa, né? Tem. Eu bati o olho aqui, a Dani Cipriano tá falando, terapia é vida. É isso, gente. é vida. Terapia é vida, Dani. Eu concordo plenamente com você. Ai, nós mais ainda. É verdade. Façam isso. terapia. Façam É terapia, muito bom, procurem né, as gente? meninas. A Marta falando aqui, eu 100%. Gente, tem tanta gente aqui que eu tô tão feliz. Vamos para as nossas perguntas? Compartilha a live. Compartilha a live, gente. Vai mandando para os amigos, vai mandando para as pessoas que vocês acham que Isso. precisam, ou que conhecem alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, É né? verdade. Lembrando que a live vai ficar gravada também, né? Porque isso, a gente tem percebido isso, né, Vlaisa? A minha Vlaisa tá aqui junto comigo. A nossa live fica gravada lá no Insta. E depois, as visualizações, assim, são muitas. E eu acho isso super legal, né? Porque às vezes a pessoa não pode assistir na hora. E tipo a Marta, ela tá viajando, essa danadinha, tá lá passeando e tá assistindo minha live. Beijo, querida. Sempre, amiga, firme e forte. Ó, vamos para as perguntas, então. Aí, se vocês quiserem intercalando, qual o tratamento mais indicado? Foi uma das perguntas que enviaram pra gente. Eu não vou lembrar quem fez. Qual o tratamento mais indicado para a ansiedade? É. Olha, isso depende do grau que você tem ansiedade. Eu vou até tocar num ponto aqui. A gente sempre faz parceria, a psiquiatria e a psicologia.
Se a ansiedade estiver num grau muito elevado, que você não está conseguindo controlar os pensamentos, você não consegue dormir, principalmente o sono, se atrapalhar muito o seu sono, é necessário que a gente faça uma ponte com a psiquiatria, se você precisar de algum tipo de medicamento. Só a terapia, quando o grau é muito elevado de ansiedade, a gente não dá conta, a gente precisa baixar essa carga cerebral, entendeu? Porque a gente tem eu não vou falar os termos técnicos, né? Mas vamos falar de um termo muito simples. A gente tem as descargas elétricas no cérebro, né? E quando a gente não consegue controlar isso, a gente necessita de algo que ajuda a diminuir, né? Que tipo assim, vamos acalmar, vamos abaixar um pouquinho isso, né? E aí a gente vai começar o quê? A refletir. Porque um cérebro muito agitado, ele não consegue pensar. Por mais que a gente queira, quem sofre de ansiedade aqui sabe que quando está em crise, dificilmente consegue mudar um pensamento. Então, primeiro você tem que abaixar isso. E esse é um dos pontos. Não, eu tenho situações que me deixam com ansiedade, que me faz ficar ansiosa. Aí vamos lá trabalhar na terapia e só a terapia consegue, a gente consegue. O Mindfulness, né? Mindfulness. Mindfulness É também, chique, né? é chique. Também porque eu sempre falo que o que vem para agregar e para cuidar da saúde mental, gente, tá tudo lindo, tá tudo certo na saúde. É o que precisa. É o que a gente precisa. Sim. Outra pergunta que veio pra gente é assim, olha, crianças podem sofrer de ansiedade? Sim. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Porque assim, quando a gente vê uma criança com ansiedade, a gente sabe que ela precisa de cuidado maior, né? Porque uma criança normal já precisa. Não é normal a palavra aqui, que fica feio falar assim, não é isso. Mas uma criança que não tem ansiedade, uma criança que tem ansiedade, essa criança vai precisar de mais atenção ainda, né? E aí existem terapeutas especializados só em crianças, meninas? Sim, tem também que trabalham só com essa demanda de criança, infantil. É que hoje, com toda essa tecnologia, com todas as facilidades, as crianças tendem mesmo a terem tudo à mão. Então, isso vai gerando uma questão de ócio, elas ficam entediadas muito facilmente. Então, elas estão sempre buscando algo novo e nada é o suficiente. Então, a importância de trabalhar essa questão também com a criança. A capacidade de frustração, de aprender a se frustrar, a capacidade de que tudo tem o seu tempo, para acalmar. Meditação também, pode trabalhar com meditação, técnicas de respiração. Uma vez eu li um artigo que falava sobre criança, eu estava lendo sobre isso, e o terapeuta que escreveu, ele falou o seguinte, nós temos que ensinar os nossos filhos o básico. Sim. Hoje em dia, se você quer um bolo, você passa na padaria e o bolo está pronto. Ele falou, não, a criança tem que entender que para ela comer um bolo, ela tem que fazer o bolo. Tem que bater todos os ingredientes, ele tem que ir para o forno, depois ele tem que esfriar, aí que ele vai comer o bolo. Então a gente pulou todas essas etapas com os nossos filhos e talvez isso que seja a grande dificuldade, né? A ansiedade fica porque tá tudo pronto, como você falou. Vai pulando as etapas, come o bolo pronto. Outra questão também, o histórico familiar. Como que esses pais são também? Porque os pais são espelho, né? Sim. Então, se eu tenho uma mãe que é muito ansiosa, por exemplo, ela tem comportamentos ansiosos também. Dependendo da idade, a criança aprende por quê? Pelo espelho, não é? Sim. Não são os exemplos? Sim. E ela vai repetir coisas que ela tá vendo ali dentro de casa. Então, assim, a terapia com a criança que sofre de ansiedade, ela abrange a família também. A família mudar comportamento, a família entender que ela também pode gerar ansiedade nessa criança que não está sabendo lidar, porque a criança não sabe lidar com todas as suas emoções. Ela não sabe. Quando ela ainda sabe falar o que ela está sentindo, mas ela não consegue entender por que ela sente tudo aquilo, né? Então, são pontos também que a gente tem que trabalhar. Sim. Tá? Nani, pode olha, falar. Uma atividade que eu uso também com as crianças em terapia é a prática da escrita do diário. Que eu acho importante para ela estabelecer como está o dia dela, para ela se entender e se autoconhecer. Isso eu gosto, isso me deixa feliz, isso me deixa triste. Então, é muito legal também fazer esse acompanhamento com o diário. Aí fica a dica, né? É importantíssimo, né? Meu filho já passou algumas coisas assim também na escola. Ele tinha 7, 8 anos e ele ficou assim, desesperado, porque ele entrou no elevador e parece que a porta travou.
E isso pra ele ficou algo assim que ele, a vida inteira, assim, até os 17 anos ele não entrava em elevador. Aí eu fui explicando, falando, não, filho, aconteceu, foi um acidente, mas não é sempre assim. Aí fui ensinando ele. E hoje, graças a Deus, ele perdeu esse medo. Mas pra você ver, às vezes são coisas assim, chamar psicólogo, eu levei ele, inclusive. Mas são coisas que acontecem no nosso dia. Sim. É rotina, mas aí depende do nosso olhar pra isso. E tem muito tabu ainda, né? Ainda hoje as pessoas ainda acham isso daí. A minha mãe, inclusive, é uma. Eu tô tentando colocar terapia na vida dela, porque ela realmente precisa também. Vamos pôr ela pra fazer terapia. Outra pergunta, gente. Existem tipos diferentes de ansiedade? Sim. Existe, né? Existe fobia social, existem os tipos de fobia, tem o TAG, tem o transtorno de pânico, né? E a ansiedade mesmo dele, que a gente, vamos colocar, às vezes tem um grau mais leve, um grau mais elevado, né? Eu anotei essas três que você falou. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E aí os sintomas, problemas para dormir, dores de cabeça, indisposição, angústia e tensão constante. Desculpa, Nani, esses que você colocou, ele tá literalmente em quase todos os graus, né, de ansiedade, entendeu? É que depende de como que tá o seu humor, como que você vai sentindo isso, ela vai oscilando, né? Tem coisas que você sente mais, tem coisas que você sente menos. O outro que eu anotei foi síndrome do pânico, que aí ele fala dos gatilhos, né? Que existem coisas que vai fazer com que você tenha aquelas sensações características do ataque do pânico. E isso que eu tô falando, eu achei no site Instituto Psiquiatria Paulista. Ele listou aqui os tipos de ansiedade existentes. Na verdade, são vários, viu, gente? Eu coloquei só 3 aqui. Se vocês quiserem dar um Google, você fica assustado com a quantidade. Gente, não dá o Google não, viu, gente? Senão fica ansioso, Senão você fica ansioso, vocês começam a se autodiagnosticar, vamos devagar. Então, assim, a crise de pânico, né? O que seria essa crise de pânico? O pânico é um medo de sentir medo, né? É louco, né, gente? Meu Deus. E você trabalhar o pânico, né? Pra gente. Você sofre de ansiedade. Para não chegar ao pânico, gente, eu falo, é extremamente essencial a terapia, uma mudança de comportamento, uma qualidade de vida. Porque o pânico, quando ele se instala na gente, ele paralisa literalmente a vida da gente. Sim. Próxima pergunta. Essa eu achei ótima. Como ajudar um ansioso numa crise de ansiedade? Isso é muito importante. Como que a gente ajuda alguém que está sofrendo, né, que está tendo um ataque, né? Vamos colocar ali que ela está sofrendo a situação mesmo. Primeiro muita gente tenta falar com essas pessoas, né? O que está acontecendo com você? Como que eu posso te ajudar? Né? E às vezes sufoca, porque a pessoa está dentro da mente dela. Ela está sofrendo aquilo dentro da mente dela e ela está tendo uma descarga de sensações pelo corpo, que não são sensações boas, são sensações horríveis. E que são cansativas, estressantes e angustiantes. Ela está sentindo tudo isso ao mesmo tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar o momento dela. Olha, você precisa de algo? Eu tô aqui do seu lado. Fica do lado da pessoa, porque de repente ela só precisa que você aperte a mão dela. Você quer tomar um copo d'água? Se ela aceitar, tudo bem. Gente, eu achei essa isso crise super interessante. Ela dura, quando vem muito forte, ela dura de 15 a 20 minutos. Até a pessoa aprender a controlar ela, até ela entender qual é a intensidade dela, né? Até ela aprender a controlar os pensamentos dela. Mas se ela não consegue sair dessa crise, dura o dia todo. As sensações pelo corpo. O que a gente faz para ajudar? Primeiro, se é uma pessoa próxima, você tem que perguntar para ela o que você gostaria. Normalmente ela vai falar, eu quero ficar quietinha. Deixa ela quietinha. Deixa ela no tempo dela, que ela vai resolver o tempo dela. Agora, se você sentir que ela está muito ofegante, que ela não consegue respirar, que ela precisa mesmo, se acalme, pare ela, olhe no olho, chame ela, olhe no meu olho, converse comigo, vamos contar. Chame ela para contar, porque para ela sair daquele turbilhão de pensamentos, né? Contar não é 1, 2, 3, 4, não, gente. Contar número grande, 520, 530, sabe? Que o cérebro vai puxando para mais números difíceis, né? Porque quando é coisa muito simples, às vezes a gente também não consegue deslocar daquele pensamento que a gente tá. Porque a ansiedade, ela acontece tudo dentro da mente da gente. Tudo que a gente está criando, né? Os medos que a gente está criando. Sim. E eu achei legal quando a gente faz uma reunião de pauta, tá, gente? Pra gente ver o que a gente vai falar aqui e tal.
E na reunião, eu fiquei assustada porque, assim, eu como falo muito, eu acho que eu preciso ajudar falando, né? E aí a Fer, não, às vezes o que a pessoa precisa é só que você fique do lado dela sem falar nada, né? Às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão, né? Fica ali do lado quietinho. Mais uma coisa que eu aprendi que eu não sabia. É um acolhimento, né, Nani? Você vai acolher, falar, ó, eu tô aqui. Pra pessoa, trazer a pessoa pro agora também. E usar, de repente, uma técnica de respiração, se possível. Né? Vamos prestar atenção na sua respiração. E tem uma que é você inspira contando até 3, segura também contando até em 3 tempos e solta contando até 6. Que já alivia, você consegue, presta atenção nela, que ela tá aqui. Interessante. Desculpa, Não, Nani. imagina, pode falar. Interessante também, acho que falar pra pessoa que tá perto, não ficar desesperada. Porque ontem meu esposo ficou bem desesperado. Sim. Por causa da minha respiração. Ele falava, nossa, como tá a sua respiração? Quer ir no médico? Eu, não. Porque eu já entendi como fica. Eu acho que é interessante E que ela vocês, né? chega e ela passa, não é? Exatamente. E aí uma das coisas que a gente trabalha em terapia é aceitar isso. A crise vem, ela vai vir quando a gente está sofrendo. Mas da mesma forma que ela chega, ela também vai embora. Mas a gente precisa aceitar que ela vai tá ali, embora, né? que ela tá ali e ela vai. Mas muitas vezes acontece o quê? A gente tenta lutar contra ela. A gente não quer sentir aquele mal-estar, a gente não quer ter aqueles tipos de pensamento, não quer ter aquelas sensações que a gente está tendo. E quanto mais a gente luta contra, quando você está na crise, mais extensa ela fica e mais difícil fica você sair dela. Olha que coisa. Eu tenho uma amiga que falou aqui, ó, Ana Cláudia, eu tive essas crises horrível, não desejo pra ninguém. Só quem passa que sabe, né, gente? A outra disse, a Lu, tive a primeira crise aos 15 anos, estou com 33, um vai e volta é triste mesmo. Vamos procurar as meninas, vamos fazer mindfulness, vamos fazer terapia, vamos consertar isso, gente. Vamos tentar amenizar isso. Outra pergunta, meninas. Traumas da infância são os principais motivos de quem possui ou não necessariamente? Não necessariamente, mas temos gatilhos, né? Que ficam traumas e bloqueios que ficam guardados, que pode em determinado momento, por algum gatilho, vir a transbordar, né? Vai pingando, que nem um copinho da água, vai pingando, uma hora transborda, né? Uma outra amiga perguntou assim, olha, o que fazer para não sofrer tanto? Terapia. Façam terapia. Bora fazer terapia. Aí outra, como identificar uma crise de ansiedade, a gente já falou bastante disso, né? Ver os sintomas, né? Os sinais. Ela sempre dá sinais, né? Desculpa. Pode falar, não pode falar. Não, ela vai se instalando, né? Mas você consegue perceber. Sim. Isso. Mas se você fizer um autoconhecimento, a atenção plena da nossa querida Cristiana, Mindfulness, né? Você consegue entender que a ansiedade está querendo passar do normal. Porque é normal sentir, né? O que não é normal é ela nos paralisar. É isso, né, meninas? Olha, eu quero, assim, agradecer imensamente vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que deixaram mensagens. Eu, infelizmente, não consigo ler tudo. E, assim, eu queria mandar um beijo para cada um de vocês que veio aqui, falou e deixou uma mensagem. Vocês são uns lindos. E vocês também. Eu quero agradecer mais uma vez a Cris, que está aqui com a gente ainda. Quero agradecer a Vlaisa, que está sempre do meu lado, para sempre. Eu quero agradecer o Manuel, da Gerimon Filmes, que está aqui no nosso espaço, aqui, deixando a gente, né, fazer essa live com mais qualidade, que é isso que a gente teve aqui hoje, qualidade de som, qualidade de luz. Muito obrigado. Fabi, você é uma pessoa que entrou na minha vida assim, e que eu só tenho a agradecer. É sério. Existem pessoas que... Eu falo que eu sou sempre rodeada de gente boa, né? Essa lista de gente que está aqui, eu amo especialmente cada um deles, porque são pessoas que estão sempre comigo, são pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigada. Por você também começar a fazer parte da minha história. Obrigada por você também fazer da minha. Que bom. Kênia, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Agradecemos pela oportunidade de divulgar a nosso grupo também. Isso, gente, olha, então,
Se vocês quiserem saber mais sobre o Mindful, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Florescer, vai estar sempre, vai estar gravado, mas vocês podem entrar em contato com a gente, ou no particular, ou chamar a gente no Instagram, tá bom? Fiquem à vontade. Fer, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tô usando a Fer pela segunda vez Se hoje. precisar, estamos aqui. Toda na prateleira. Me Sim, use. pode me usar. Me use. Eu acho que a gente passar informação é muito bom, né? A outra live que a gente fez também sobre informação, cortar um Sim. pouquinho do tabu, né? Falar sobre algumas coisas, a gente está aqui para isso. E a psicologia está aqui para contribuir com isso também, né, gente? Muito obrigada. Obrigada Eu só também. tenho a agradecer. Meus amores, a gente está encerrando a nossa live. Eu quero agradecer assim imensamente todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os envolvidos. E é isso. Terça-feira que vem a gente tem um novo assunto. Conto com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Boa noite.